Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Êxodo, capítulo 33. Yahvé disse a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir do Egito, para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de cerviz dura, para não te exterminar no meio do caminho. Quando o povo ouviu essas duas palavras, pôs-se a prantear, e nenhum deles pôs os seus enfeites. Yahvé disse a Moisés: Dize aos israelitas: Sois um povo de cerviz dura. Se por um momento subisse em vosso meio, eu vos exterminaria. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, para saber o que devo fazer-vos. Então, desde o monte Horebe, os israelitas deixaram os seus enfeites. Moisés tomou a tenda e a armou para ele fora do acampamento, longe do acampamento. Haviam-lhe dado o nome de tenda da reunião. Quem quisesse interrogar a Yahvé ia até a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia de pé na entrada da sua tenda e seguia Moisés com o olhar até que ele entrasse na tenda. E acontecia que, quando Moisés entrava na tenda, baixava a coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e ele falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prosternava à porta da própria tenda. Yahvé então falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois ele voltava para o acampamento, mas seu servidor Josué, filho de Num, moço ainda, não se afastava do interior da tenda. Podemos observar que esse anjo com certeza era Jesus Cristo, porque ele daria a direção, o povo teria que obedecer a ele, o povo teria que honrar a ele, o povo teria que glorificar a ele. Jesus não veio para matar, nem roubar, nem destruir. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso, ele guiaria o povo, ele estaria no meio do povo como ele está hoje, no meio de nós, intercedendo por nós junto ao Pai, ouvindo as nossas orações. Então, o povo não conhecia Jesus naquela época, era apenas um anjo. Não queremos o anjo, queremos o próprio Deus. Mas o que Deus falou? Se eu subo com vocês, no meio de vós, eu extermino vocês, tá? Porque com Deus não tem muita conversa, não. Você faz o que ele manda e tudo te vai bem. Você desobedece a Deus, você afronta a Deus, muita coisa má acontece com você. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então as pessoas hoje, o anjo está aqui, então o anjo é mais importante. Nós vamos ver lá na frente, no tanque de Betesda, quem era e quem não era anjo. Moisés disse a Yahvé: Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo nome e encontraste graça aos meus olhos. Agora, pois, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, e que eu te conheça e encontre graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Yahvé disse: Eu mesmo irei e te darei descanso. Disse Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se poderá saber que encontramos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não será pelo fato de eles conosco? Assim seremos distintos, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra. Yahvé disse a Moisés: Farei ainda o que disseste, porque encontraste graça aos meus olhos
e conheço-te pelo nome. Moisés respondeu a Yahvé: Rogo-te que me mostres a tua glória. Ele replicou: Farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Yahvé. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. E Yahvé disse ainda: Eis aqui um lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, colocar-te-ei na fenda da rocha e cobrir-te-ei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, porém, não se pode ver. Deus se mostra a Moisés de costas, porque nenhum ser humano vê a face de Deus e continua vivo. Então, Deus coloca o quê? As mãos protegendo a visão de Moisés. Só um detalhe: Deus aparece para Moisés numa forma humana. Ele não aparece espiritualmente como ele é. Ninguém sabe como é um espírito. Jesus, quando estava com os discípulos no Monte da Transfiguração, viram um ser iluminado, viram um ser glorificado, mas não viram um espírito. Não vemos mais a tua face, só vemos uma glória, um resplendor. Então é assim. Por isso, Deus ele não muda. Ele quer o quê? A nossa obediência. Obedece, para que tudo te vá bem. Capítulo 34. Yahvé disse a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e eu escreverei sobre as tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Fica preparado de manhã, de madrugada subirás à montanha do Sinai, e lá me esperarás no cimo da montanha. Ninguém subirá contigo, e não se verá ninguém em toda a montanha, nem as ovelhas ou bois pastarão diante da montanha. Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Levantou-se de madrugada e subiu a montanha do Sinai, como Yahvé lhe havia ordenado, e levou nas mãos as 2 tábuas de pedra. Yahvé desceu em uma nuvem e ali esteve junto dele. Ele invocou o nome de Yahvé. Yahvé passou diante dele e ele proclamou: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, rico em graça e em fidelidade, que guarda sua graça a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune, e castiga a falta dos pais nos filhos, e nos filhos dos seus filhos até a terceira e quarta geração. Imediatamente, Moisés caiu de joelhos por terra e adorou. Depois ele disse: Yahvé, se agora encontrei graça aos teus olhos, continua mesmo que este povo seja de dura cerviz. Perdoa as nossas faltas e os nossos pecados, e toma-nos por tua herança. Novamente, Moisés intercede pelo povo, agora praticamente frente a frente com Deus. Senhor, esse povo, mesmo que ele continue sendo de cerviz dura, tenha compaixão, acompanha-nos, esteja nos protegendo. Nós somos um povo de cerviz dura, mas o nosso coração é bom. Por isso que Deus, vou dizer assim, essa nação é abençoada por Deus. Infelizmente, se todos tivessem consciência disso, seria muito melhor. Mas as pessoas só querem as coisas para eles mesmos. Ah, se eu estou bem, tanto faz se o meu irmão esteja, se não esteja. O importante é o que acontece comigo. São escravos da ambição, são escravos da riqueza, são escravos de coisas supérfluas que ficarão aqui. São escravos de coisas que prejudicam a eles mesmos. Lá na frente, naquele dia, quando Deus cobrar, por que que você fez isso? Ah, eu queria viver no bem bom.
Mas não foi isso que ensinei. Mas o que foi que o Senhor ensinou? Ah, está na minha palavra. Eu nunca li a tua palavra. Por quê? Porque eu não quis, né? Porque não quiseram ler para mim. E quem foi que não quis ler para você? Aquele. Então já a culpa já vai ser dividida, né? Eu não sabia ler. Quem pode ler para você? Ninguém. Eu nunca tive acesso à Bíblia. Me proibiram de ter acesso à Bíblia. Me proibiram de pegar um vídeo para aprender a palavra do Senhor. Aí a culpa cai nas costas dos outros. Porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas já passou muito tempo a nossa ignorância. Nós temos agora que andar na direção de Deus. Quantas coisas erradas esse povo está fazendo? Deus se agrada? Claro que não. Por que que ele extermina? Justamente por causa de Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo está no comando. Mas eu vou falar de novo. Quando a coisa aperta, quando a coisa fica feia, que Deus fala, quem vai resolver agora sou eu, não tem Jesus Cristo que segura as pontas. Então ele disse: Eis que faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra de Yahvé, porque coisa temível é o que vou fazer contigo. Fica atento para observar o que hoje te ordeno. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam uma cilada. Ao contrário, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e os seus postes sagrados. Não adorarás outro Deus, pois Yahvé tem por nome zeloso. É Deus zeloso. Não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo com os deuses deles e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam com que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses de metal fundido. Guardarás a festa dos ázimos. Durante 7 dias comerás ázimo, como te ordenei, no tempo fixado no mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Todo o que sair por primeiro no seio materno é meu, todo macho, todo primogênito das tuas ovelhas e do teu gado. O jumento, porém, que sair por primeiro no seio materno, tu o resgatarás com um cordeiro. Se não o resgatares, quebrar-lhe-ás a nuca. Resgatarás todos os primogênitos dos teus filhos. Não comparecerás diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas no sétimo descansarás, quer na aradura, quer na colheita. Guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa da colheita na passagem de ano. 3 vezes por ano, todo o homem do teu meio aparecerá perante o Senhor Yahvé, Deus de Israel. Porque expulsarei as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença de Yahvé teu Deus 3 vezes por ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não ficará a vítima da festa da Páscoa da noite para amanhã. Trarás o melhor das primícias para a casa de Yahvé teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse ainda Yahvé a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Moisés esteve ali com Yahvé 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras.
quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu da montanha, não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, porque havia falado com ele. Olhando Arão e todos os israelitas para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, e tinham medo de aproximar-se dele. Moisés, porém, os chamou. Arão e os chefes da comunidade foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois aproximaram-se todos os israelitas e ordenou-lhes tudo o que Yahvé havia dito sobre a montanha do Sinai. Quando Moisés terminou de lhes falar, colocou um véu sobre a face. Quando Moisés entrava diante de Yahvé para falar com ele, retirava o véu até o momento de sair. Ao sair, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado, e os israelitas viam resplandecer o rosto de Moisés. Depois Moisés colocava o véu sobre a face, até que entrasse para falar com ele. 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Como que ele era sustentado? Pelo Espírito. Quando você dorme, assim que você levanta, você está com fome? Não, porque o sono alimenta. Então você, na presença de Deus, ou até mesmo quando você está lá no seu videogame, você passa horas, horas e horas sem comer, sem beber. Você sente fome? Não. Você sente sede? Não. Por quê? O teu corpo está distraído com aquele jogo, com aquele momento. Moisés estava na presença de Deus. Ele estava alegre por estar falando com Deus. Ele estava regozijando com a presença de Deus. Então, Deus, espiritualmente, estava alimentando Moisés com água, com um alimento sólido. Ninguém sente fome, ninguém sente sede diante de Deus. Então, esse é um caso específico. Mas e Jesus no deserto? Como é que fica? A mesma coisa. Passados os 40 dias, depois que ele lutou, teoricamente, ali naquela discussão com o inimigo, ele sentiu fome. E os anjos, então, serviram um banquete para ele. É totalmente diferente. Mas Jesus, a morte não tem poder sobre ele. Se ele ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos sem comer, sem beber, a morte não tem poder sobre ele. Ele vai sentir fome, ele vai sentir sede. Ele só morreu por permissão de Deus, porque a morte não tem poder sobre Jesus. Amém?